Olá, começa agora mais um programa Matsuda em Foco. Hoje vamos falar de integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o engenheiro agrônomo da empresa, Gilson de Oliveira. Gilson, seja muito bem-vindo. Olá, Suelen. Olá, nossos amigos que estão nos acompanhando. Uma grande satisfação estar aqui, a gente falar sobre esse assunto, né? Um assunto que integração lavoura-pecuária é um assunto de extrema importância, ainda mais hoje que o produtor quer intensificar a produção, quer diversificar a produtividade hoje nas propriedades, fazendo essa junção entre a pecuária e a agricultura. E eu creio sim que a gente hoje vai sanar muita dúvida que o produtor tem e aí aquelas que ficarem, entrem em contato conosco. Muito bem, é um sistema muito utilizado, né, que vem crescendo ano a ano, mas para quem não sabe, o que é o sistema de ILP e ILPF? Sueli, a ILP é uma combinação da implantação entre a agricultura e a pecuária. Independente do que o produtor vai plantar de grão, se é soja ou milho, ele sempre vai estar combinado com alguma forrageira, né? O espécie forrageira a utilizar, isso também vai depender muito do objetivo do produtor. Mas da seguinte maneira, ele na safra se trabalha com a produção de grão e ali muitas vezes na safrinha ele vai ter ali o gado, que é a pecuária, ou seja, o boi safrinha. Então seria essa combinação entre essas duas atividades. Isso, integração lavoura e pecuária, ILP. Quando a gente fala ILPF, você tem essas duas combinações e ao mesmo tempo você tem implantação de florestas, tá? Podendo ser eucalipto ou podendo ser árvores ali que ele visa algum valor econômico. Nessa combinação entre integração lavoura, pecuária e floresta, o produtor, além de você diversificar ainda mais a sua atividade, ele tem ali a madeira, que ele pode ali utilizar como fins de vendas e também ele pode dar uma condição térmica adequada para aquele animal que vai estar consumindo ao mesmo tempo aquela forragem, né? Então fazendo ali um uso adequado da água, fazendo com que aquele animal tenha um bom desempenho e consequentemente ali ainda melhorar mais seu índice produtivo. Gilson, e é um sistema que possibilita a recuperação de áreas degradadas, né? Exatamente. Se a gente pensar hoje, Sueli, a gente tem áreas de pastagem são enormes, né? Hoje é a maior cultura do país. As áreas de pastagem, elas chegam em torno ali de 130 a 140 milhões de hectares. Em torno de 60%, 70% dessas áreas estão em algum nível de degradação, alguns níveis mais elevados, e uma forma do produtor poder recuperar essas áreas que já estão degradadas, não somente por falta de forragem, mas sim por nível de fertilidade do solo muito baixo, a fazer essa junção, ou seja, fazer essa parceria com agricultores ou ele mesmo implantar com a utilização de grãos para que aí você possa, assim, recuperar, melhorar a fertilidade daquele solo e, consequentemente, ali, com a implantação da sua pastagem, você ter um bom desempenho dos animais. Hoje em dia, muito pecuarista virou agricultor e muito agricultor virou pecuarista, né? Justamente por conta das vantagens e dos benefícios da ILP e da ILPF. Exatamente. Hoje a gente observa ali a mudança, né, de tecnologia em ambas as atividades, né? A pecuária, o pecuarista hoje mudando ali a sua mentalidade, procurando a inovação da agricultura, muitas vezes tendo aquisições de máquinas para poder fazer o plantio do grão e ao mesmo tempo você vê agricultores ali buscando conhecimento na atividade da pecuária, como que ele deve conduzir o manejo do pasto, como que ele deve fazer as divisões daquela pastagem, qual animal ele vai utilizar naquele exato momento, então qual suplemento mineral eu vou estar trabalhando naquele período, para que aí sim ele consiga ter ali uma boa produtividade. Ou parcerias, isso é o que a gente vê bastante, né? É onde ali o pecuarista ele tem a área e o agricultor ele tem ali a tecnologia na produção de grãos e o pecuarista com aquela área degradada faz uma parceria com esse agricultor, na qual muitas vezes ali, dependendo da conversa ou do contrato, na safrinha,
ou o pecuarista pode usar aquela palhada, aquela forragem ali para colocar o boi safrinha, ou muitas vezes ali faz alguns determinados contratos. O agricultor ele utiliza a safra plantando muitas vezes a soja, a safrinha com milho já consorciado com o capim, e aí posteriormente ele trabalha, ele conduz essa área por 2, 3 ou 4 ou 5 anos, para que depois essa área ela se torne uma reforma de pastagem ali, onde o produtor pode utilizar como ali uma área de pecuária por mais 4 ou 5 anos. Aí dessa maneira o produtor vai ali reformando toda a sua pastagem ali em sua propriedade. E quando a gente fala, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pode dizer seguramente que é uma alternativa sustentável, né, Gilson? Exato. Por que sustentável? Quando a gente fala na questão do meio ambiente, a gente trabalhando com integração lavoura e pecuária, o uso de gramínea forrageira, ela tem como benefício ali evitar a erosão. Né? A gente sabe que boa parte do país, principalmente em áreas que a fertilidade de solo são bem baixas, né? A questão física do solo, a estrutura daquele solo é um solo mais arenoso. Uma das maneiras da gente evitar que aquele solo venha a ter problemas com erosão é a cobertura. Então, ela acaba você evitando muito essa questão de erosão sobre a área. Outra questão é o melhor uso do recurso hídrico, ou seja, né? Quando você trabalha com integração lavoura-pecuária, você tem um capim plantado, aquele capim dessecou, e aí eu estou com uma cultura já estabelecida, sendo ela uma soja, aquela palhada sobre o solo, ela evita ali a evapotranspiração, então, ou seja, ela evita a perda de água, né, por evaporação. Então, conserva mais umidade no solo. Então, aquela planta que está lá, que é a soja implantada, ela consegue ter um desenvolvimento melhor, mesmo em um período de estresse que ela possa sofrer ali com a falta de chuva, ou mesmo em condições altas de temperatura, porque quando você tem cobertura de solo, aquele solo, a palhada, ela tem como uma ação térmica e evita ali que a temperatura suba muito e acaba interferindo ali no desenvolvimento da planta. Então isso acaba ajudando bastante. Então você melhora bem esse recurso hídrico ali, de água ali, que a planta vai aproveitar melhor, e também você melhora o recurso hídrico de água que vai entrar no solo. É diferente que aquele solo exposto, que você não tem palhada nenhuma, e quando chove, as gotículas de água batendo sobre a superfície do solo, ela se esparrama e muitas vezes ali, dependendo da intensidade de chuva, essa água, boa parte dela não consegue infiltrar no solo, ela escorre na superfície, aonde começa a ter problemas de erosão. Agora, quando tem palha sobre o solo, essas gotículas ela consegue diminuir esse impacto sobre o solo, porque eu tenho aquela palhada sobre a superfície, fazendo com que ela infiltre de uma maneira adequada, mantendo ali a minha caixa de umidade ali sobre o solo numa condição maior e adequada e por muito mais tempo. Então, por isso que a gente fala no melhor recurso hídrico a ser utilizado. Então, o benefício da integração, né, são imensos. Além de erosão, recurso hídrico, ciclagem de nutrientes de solo, isso é um ponto muito importante, porque ele faz com que o sistema radicular da braquiária, que consegue ser bem profundo, que vai buscar lá, muitas vezes ali, o fósforo, por exemplo. O fósforo no solo ele não é móvel, mas na planta ele é móvel. O magnésio, ele é pouco móvel, mas na planta ele consegue se mover em vários componentes do solo. Então isso faz com que aquele fósforo que está no fundo, ele venha um pouco mais para a superfície, e aí isso faz com que a distribuição de nutrientes sobre aquelas camadas superficial do solo seja mais adequada, proporcionando que a cultura anterior que vai ser implantada também tenha um melhor aproveitamento e um bom resultado. Sem contar da geração de matéria orgânica, né? Quanto maior a matéria orgânica a gente está agregando naquele solo, maior vai ser a vida daquele solo, maior vai ter a quantidade de micro-organismos que vão estar sempre ativos ali. Quando a gente fala micro-organismo, é micro-organismos benéficos, né? A gente fala, nematóide, tem nematóides maléficos, mas também tem nematóides benéficos, né? Que um combate o outro. Tem fungos benéficos, tem fungos maléficos. Então, assim, você consegue proporcionar um equilíbrio no ambiente, fazendo com que a cultura, quando implantada, ela também venha ter ali um resultado satisfatório. E é por conta de tudo isso que você falou que esta técnica, este sistema acaba melhorando a qualidade da pastagem e também a qualidade da lavoura? Exatamente, né? Com a junção de todos esses benefícios, você proporciona uma pastagem de uma melhor qualidade, porque aquela pastagem ali, ela após implantada
a cultura, ela vai aproveitar o resíduo do adubo que ficou no solo. Então vai ter uma pastagem que vai ter um bom volume de massa, vai ser uma pastagem que vai ter uma melhor qualidade nutricional e, consequentemente, aquele animal que vai estar consumindo com uma suplementação correta vai ter um bom desempenho, um bom ganho, um bom GMD diário. Agora, quando a gente pensa na agricultura, que a gente vai ter o grão ali implantado, a palhada, ela já vai proporcionar vários outros benefícios, como um conforto térmico para aquela planta poder desenvolver melhor, a ciclagem de nutrientes, a geração de matéria orgânica para aquele solo. Então, isso vai proporcionar que o sistema, esse conjunto integrado em si, independente da maneira que você vai trabalhar, ele se torna um sistema eficiente, né? E aí o produtor colhe bons resultados. Tá certo. E em qualquer lugar do Brasil é possível se trabalhar com esta técnica? Sim, Sueli. Hoje a técnica de integração em qualquer lugar do Brasil o que vai diferenciar é a escolha de materiais a ser implantado, né? Cada região tem um tipo de cultivar ou variedade de soja, ou milho a ser implantado, ao mesmo tempo o tipo de palhada que eu vou implantar, tá? Então, por que eu falo isso? Por exemplo, região sul, dependendo das condições da região, do local que vai ser implantado, o pessoal já opta por materiais para fazer palhada de climas temperados. Né? Então lá vai usar uma aveia, vai usar um triticale, vai usar uma azevém ali para poder ter essa fonte de palhada, porque são materiais que desenvolvem no inverno e depois desseca e aí depois, posteriormente, ele entra ali plantando a lavoura novamente. Mas as demais regiões do país, aí já as forrageiras tropicais se encaixam muito bem. Agora, o tipo de forrageira a ser implantado vai depender muito do nível tecnológico do produtor. Ela pode ser desde uma braquiária a um pânico máximo, né? Mas o objetivo do produtor que vai ser fundamental na escolha dessa espécie forrageira e o manejo que ele vai conduzir. O manejo que eu falo que ele vai conduzir é como que ele vai dessecar, qual que é o volume de matéria seca que ele vai deixar para depois fazer o plantio da sua lavoura. Então isso acaba influenciando bastante ali na escolha da espécie forrageira. Quando a gente fala de integração, a gente pensa logo em soja, milho, mas produtores de batata doce também têm utilizado bastante esta técnica, principalmente aqui na nossa região, né, Gilson? Sueli, hoje quando a gente fala no sistema integrado, né, o produtor de batata doce vai lá, se torna um sistema integrado porque ele pega aquelas áreas degradadas de pastagem, aí adequa, melhora a fertilidade do solo, colhe essa batata doce e posteriormente entra com a forrageira, que é a pastagem. Então há uma forma de reformar pasto, é um sistema integrado, é uma rotação de cultura que ele está fazendo ali. Outras maneiras que o produtor utiliza trabalhar em sistema integrado, tendo o grão, mas às vezes ali como a braquiária ali como benefício, por exemplo, amendoim. Hoje o produtor vai lá, ele pega uma área degradada, uma pastagem, cultiva amendoim, ou muitas vezes faz um plantio direto de amendoim. Hoje tem técnicas ali muito utilizadas nesse sistema. Outro sistema que usa forrageira como forma integrada para melhorar a questão do desenvolvimento de cultura é cana-de-açúcar. A gente fala, cana-de-açúcar tem hoje projetos de sistemas de plantio direto, onde o pessoal usa as braquiárias, depois desseca e faz o plantio direto ali de cana-de-açúcar. Então, assim, hoje, se a gente pensar as gramíneas forrageiras tropicais, as braquiárias, a gente fala braquiária porque a braquiária é o que é mais utilizado na integração. Mas, assim, ela tem uma diversidade muito grande de acordo com a cultura que o produtor vai estar trabalhando ali, que ele pode estar utilizando aí como forma ali dele ter uma palhada e integrar o sistema, né? Alguns a gente consegue colocar os animais, o outro a gente utiliza a braquiária somente para poder formar aquela palhada sobre o solo, protegendo o solo, para depois, posteriormente, eu entrar com a minha cultura desejada. Bom, e para a gente finalizar, algo que é extremamente importante, principalmente quando se fala em integração, é a escolha da semente que você vai implantar ali, né? Tem que ser uma semente de qualidade e principalmente escolher ali uma semente que seja livre de nematóide, o nematóide que é maléfico, como você comentou. O nematóide ele é um verme de solo, né? Então o nematóide hoje, o que ele pode provocar? Pode provocar lesões na planta e essas lesões, que ele tem aqueles nematóides que ele perfura a raiz da planta e aí perfurando o sistema radicular da planta, aquela planta ela fica mais vulnerável a ataque de fungos, bactérias, então a produtividade diminui.
O nematóide, uma vez presente ali no solo, principalmente pensando em soja, o que ele vai acontecer? Ele vai consumir todos os nutrientes que a planta precisa para poder crescer, aquele nematóide vai se alimentar daquilo, fazendo que a quantidade de nutrientes para a planta seja menor e a planta não consegue desenvolver. Então, assim, ele acaba sendo prejudicial numa produção. E aí, quando você vai adquirir sementes hoje, não somente para integração, mas também hoje, como a demanda de uso de áreas de reforma de pastagem também é grande, mas você não sabe se futuramente eu vou arrendar aquela área para uma soja, para a pastagem é a mesma coisa. Então, tem que ter sementes hoje livres de nematóides, livre de qualquer outro tipo de patogênio que possa interferir uma produtividade futura. Então, se eu tenho lá uma semente contaminada por mofo branco, se eu tiver esclerócios de mofo branco colocado no solo, uma vez ele estabelecido na área, é difícil eu estar controlando. Se eu tenho uma semente ali contaminada por fungos, sendo ela Fusarium, Pitio, Rhizoctonia, aquele fungo vai se alojar no solo e posteriormente ali eu implantando um feijão, um milho ou até mesmo uma soja ali, vou ter problema de desenvolvimento dessa lavoura e aí vai diminuir ali minha produtividade. Então hoje eu vou estabelecer a minha área, optar por sementes sadias. Hoje a Matsuda tem ali um laboratório de nematologia, onde a gente realiza todas as análises dessas sementes. Temos laboratório para a gente verificar se tem algum contaminante, algum outro tipo de patogênio. As sementes são tratadas, as sementes são escarificadas, então isso proporciona um resultado melhor hoje no processo de integração, para que o produtor, quando implantar, ele não venha ter dor de cabeça lá na frente, que uma vez uma praga estabelecida, por exemplo, nematóide, é difícil eu controlar. Falar que eu vou zerar a população, você não consegue zerar. Uma vez o nematóide estabelecido na área, aí sim é um problema grande e aí o produtor vai ter que saber conviver com ele de uma forma que evite que cada vez mais ele venha aumentar. Bom, tá certo. A gente falou então sobre integração lavoura e pecuária, integração lavoura, pecuária, floresta. Você que acompanhou o Matsuda em Foco, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? É só entrar em contato com a nossa equipe. Pode escrever aqui também nos comentários. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Gilson, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. Obrigado, Sueli. Também obrigado, nosso amigo que está nos acompanhando. Um grande abraço e até mais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.